O cadeado é um objeto que simboliza segurança, mas também opressão. Durante a época da escravidão no Brasil, os cadeados eram usados para prender os escravos, impedindo-os de fugir ou se rebelar. Neste curta-metragem, vamos conhecer a história de um desses cadeados, que passou de geração em geração na família do seu Luiz Gonzaga, um músico andradinense que herdou o cadeado de seu pai, seu Brasilino. O cadeado representa o legado de resistência e luta dos seus antepassados, mas também o peso da história de sofrimento e violência que eles enfrentaram. Vamos reviver a história relatada por seu Luiz Gonzaga, o legado do cadeado. Alô, eu sou Luiz Gonzaga, filho de Brasilino Pereira dos Santos, Zulmira de Freitas Pereira. Nós somos da região de Bebedouro. Eu nasci em Monte Azul Paulista. Nós somos descendentes de escravos na região de Olímpia. Os escravos foram libertos, aí começou a vir os italianos para cá para ajudar a cuidar do café. Foi onde meu pai conheceu minha mãe, que é italiana também. E aí eles se casaram e onde nasceram desse casamento nasceu 14 filhos. Eu sou um dos 4 últimos. Por eu ser um dos mais novos, eu era muito próximo do meu pai. E meu pai depois ficou trabalhando naquela região. Aí o Morandrade tinha 4 fazendas naquela região. Era a Fazenda Guarani, Fazenda São Paulo. Então ele contratou meu pai. Meu pai trabalhava para ele como fiscal, direto trabalhando. Meu pai era um dos braços direitos do Morandrade. Em 58, o Morandrade trouxe nós para cá, para Andradina. Mas antes disso, a família do meu pai, eles eram escravos na região de Olímpia. E a ama da família, ela trabalhava na casa dos patrões. De dia ela trabalhava, de noite eles eram presos na senzala. E ela pediu para a patroa se ela doava para ela o cadeado que eles viviam presos. Então tem o cadeado. Aí eu não conhecia essa parte desse acervo. Em 78, quando meu pai ficou doente, aí ele falou para mim: filho, o pai vai deixar esse cadeado com você e você vai guardando, que isso aí vem vindo de geração em geração. Você guarda e vai mostrando. Então eu vim guardando. Aí foi quando eu conheci esse cadeado que eu tenho guardado até hoje, que eles usavam. Aí eles foram libertos e meu pai ficou na região de Bebedouro até em 58. Em 58, o Morandrade trouxe ele para cá, para Andradina, como fiscal também. Toco sanfona, canto, toco, e a gente está participando. E a gente é bastante conhecido aqui na cidade. E o que mais me empolgou nisso daí é porque a gente precisava ter um destaque na sociedade. E graças a Deus eu consegui. Meu pai era um homem que tinha bastante conhecimento com as pessoas, e aí foi passando para a gente foi conseguindo. E a gente conseguiu encontrar esse meio que a gente vive. E hoje eu estou aqui em Andradina. Nós viemos em 58 para cá, eu tinha 9 anos de idade, que eu nasci em 49, 6/9/49. E em 58 nós viemos, eu vim com 9 anos para cá. Nós fomos morar no frigorífico, moramos muito tempo lá. Depois o senhor Antoninho doou um tipo de um sítio que tem do lado lá, na Água Branca, uma casa grande. E a gente continuou morando ali, trabalhando. Joguei bola, joguei o periquito. Todo esse pessoal lembra de mim, que a gente jogava bola junto, né? Então esse é o cadeado que eu falei, estava comentando agora há pouco. Esse cadeado é que os meus antepassados, eles viviam presos na senzala. De dia eles ficavam trabalhando e de noite eles eram presos com esse cadeado. Hoje, a minha família e meu pai, quando me passou em 78, ele me falou que era uma coisa que eles tinham, que era uma coisa de família, que era para mim guardando, que é um acervo isso daqui. Então ele funciona, ele abre, está aberto, ele tranca, é normal, ó. Aí ele tranca, e essa chave aqui, ó, é a chave que ficava com o capataz na cintura dele. Ele trancava os escravos e ele ficava com essa chave lá. Quando era de manhã, ele ia lá, libertava eles da escravidão, né? Levava quem tinha que trabalhar, quem ia para o engenho. E esse é o cadeado que ficava com eles. Eu não conhecia essa história. Meu pai que me passou, dias antes dele falecer, ele passou para mim, desse cadeado. E junto com ele também estava essa tesoura que eles trabalhavam no engenho com ela também. Sai daquele tempo também, do tempo dos escravos, essa tesoura aqui, ó. Então a gente guarda com, assim, é um sentimento que a gente tem, né? A família da gente sofreu muito, os escravos a gente sabe que sofreu muito, né? Mas a gente viveu uma vida
E eu já vivi uma vida fora disso aí. Eu nasci em 1949. Quando eu estava com 9 anos, nós viemos de Bebedouro para Andradina. E minha mãe é italiana, que naquela época, quando libertou os escravos, os fazendeiros ficou sem mão de obra nas fazendas. Então começou a vir os italianos, que eles estavam correndo da guerra, então eles vinham para o Brasil naqueles navios. E a minha mãe é família de italiano. Meu pai conheceu minha mãe, se conheceram e eles tiveram. Então eles vinham para o Brasil naqueles navios. E a minha mãe é família de italiano. Meu pai conheceu minha mãe, se conheceram e eles tiveram, casaram e tiveram. Somos em 14 irmãos. A gente foi criado em Bebedouro, depois nós viemos em 58 para Andradina. Então, com tudo isso que eu passei, essas passagens que nós tivemos, tudo isso que a gente teve, por exemplo, a escravidão, eu só tenho uma mensagem a pedir para todas as pessoas que possibilitado possam ajudar. Ainda há muita discriminação para a raça negra. Nós temos isso nos dias de hoje, até no futebol. Então a gente lutou muito para poder ter um espaço na sociedade, apesar que tinha muita gente que apoiava. O Morandrade mesmo era uma pessoa, o São Antoninho Morandrade, ele dava muito apoio para a gente, valorizava muito. Ele não via a cor, ele via a capacidade da pessoa. E eu desde pequeno, desde os 9 anos, eu me dediquei à música, né? A música, a profissionalização. Então a gente sempre, eu queria pedir nessa mensagem, queria fazer uma mensagem assim, pedir para as pessoas responsáveis que parassem com essa discriminação, às vezes até na maneira de falar, as pessoas falando, usando a linguajar, isso é serviço de preto, só podia ser preto para fazer um serviço desse. Então essas coisas magoam muita gente, porque nós somos seres humanos, Eu gostaria que todo mundo visse a gente com a capacidade de que a gente tem. Eu mesmo me dediquei muito, fui estudando a parte profissional. Hoje eu sou um técnico de manutenção. Eu, na parte de igreja, eu também faço palestra. Eu fiz teologia, fiz psicologia, parapsicologia com o Padre Quevedo, lá em Campo Grande, 2 anos de estudo, para a gente poder ter um espaço na sociedade, que a gente era muito discriminado. Hoje mas não é como era antes. E antes, se a gente chegasse no lugar, chegasse um preto e um branco, aquele branco conseguia tudo, o preto não conseguia nada. Então a gente teve que se desdobrar muito. Por isso eu queria deixar essa mensagem. Vamos acabar com essa indiferença. Nós somos seres humanos, nós precisamos andar de braços dados. Os nossos irmãos escravos trabalhou tanto para construir nosso Brasil, mas não vamos continuar naquele massacre que tinha, né? Ainda hoje tem esse pessoal que faz essa discriminação, mas eu gostaria de pedir, vamos parar com isso, vamos unir as nossas mãos, vamos trabalhar como profissionais da música, como profissionais de trabalho, levando para as pessoas, pôr a serviço das pessoas, não importa a cor, não importa a capacidade. Então, tanto que meu pai, com o Morandrade aqui, desde Bebedouro, ele era fiscal, trabalhava na fiscalização, ele era um homem de bastante confiança do Morandrade. E até que ele faleceu, ele ainda continuou trabalhando. Então eu digo que a cor não importa, o que importa é a capacidade de cada um de nós.